De todas as glândulas anexas ao sistema reprodutor masculino, uma das mais importantes é a próstata, não só pelas suas funções, mas também pelas suas disfunções. Eu sou o professor Billy-Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E a aula de hoje, concluindo os nossos estudos sobre sistema reprodutor masculino, após a vinheta, glândulas acessórias ou anexas, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa bioaula, concluindo os nossos estudos de sistema reprodutor masculino. Hoje iremos conversar com você sobre glândulas acessórias ou anexas. Mas antes de entrarmos diretamente no tema, gostaria então que você analisasse um pequeno esquema para recordarmos algumas coisas a respeito do sistema reprodutor masculino. Temos aqui um esquema completo nas aulas anteriores, não esqueça de estudar as aulas anteriores, onde falamos sobre a anatomia completa do sistema reprodutor masculino, a anatofisiologia dos testículos, a anatofisiologia do pênis, e agora estamos aqui para estudar as glândulas acessórias, beleza? E aqui nós temos pênis, nós temos o testículo, o epidídimo, canal deferente e outras coisas mais relacionadas. Mas o que interessa pra gente é essa glândulazinha que você está vendo aqui, que nada mais é do que a vesícula seminal. A vesícula seminal você tem à direita e à esquerda, tá? São duas vesículas seminais no caso, beleza ou não? Aqui por trás dela você vê aqui, ó, a passagem do canal deferente, que está aqui, beleza? Logo aqui embaixo da bexiga você vai encontrar a próstata e aqui abaixo dela você vai encontrar a glândula bulbo-uretral ou glândulas bulbo-uretrais, também denominadas de glândulas de Cooper. Nesta aula vamos nos deter exatamente ao estudo dessas estruturas. Tá certo? A vesícula seminal, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais. Beleza? Considerações iniciais, então, temos consequentemente três glândulas acessórias ou anexas, sendo elas a glândula bulbo-uretral, que também é denominada de glândula de Cooper, as vesículas seminais e a próstata, que é extremamente relevante tanto funcionalmente em relação ao sistema reprodutor masculino, quanto à saúde reprodutiva do homem. Beleza? Qual a importância dessas glândulas anexas, professor, ao sistema reprodutor? Muito bem. A importância dessas glândulas acessórias está relacionada com o seguinte. Primeiro, são órgãos tubulares alveolares, seus fluidos juntamente com os espermatozoides, constitui o sêmen ou o esperma. Esperma, você sabe que significa semente, beleza ou não? Por exemplo, espermatófitas, fito, vegetal, vegetal que produz esperma, esperma igual a semente, beleza? Daí o termo espermatozoides. Função, transporte, porque esses fluidos ajudam no mecanismo de deslocamento desses espermatozoides ao sistema reprodutor feminino e também promove a sua nutrição. Beleza? Muito bem. A primeira glândula anexa que nós vamos analisar são as glândulas bulbo-uretrais, ou de Cooper. Primeira coisa, são formações pequenas e arredondadas. Produzem uma secreção alcalina, consistência de clara de ovo cru. E para que serve, professor Billy-Paul, essa secreção alcalina? Lubrificação e esterilização uretral. Tanto lubrifica o meio uretral
inclusive, tá reduzindo a sua acidez, tornando esse meio uretral um pouco mais básico, como também esteriliza, tá certo? Porque produz uma limpeza clássica desse sistema. Além de fazer a lubrificação da glande. É uma secreção, tá certo ou não? Liberada antes da ejaculação, bem antes da ejaculação, mas que está associada a altos processos de excitação sexual. Sempre quando o homem está muito excitado sexualmente, uma das primeiras secreções que são liberadas pelas glândulas acessórias do sistema reprodutor é exatamente essa secreção alcalina das glândulas bulbouretrais. Observação IPC. Observação importante pra cacete. Pode conter de 6.000 a 9.000 espermatozoides por milímetro cúbico da solução. E aí, existe uma modalidade sexual utilizada chamada de coito interrompido. O indivíduo tem a relação sexual normal, mas momentos ou segundos antes da ejaculação, ele retira o pênis para ejacular fora. Só que durante o processo de relação sexual, há a liberação de secreção alcalina das glândulas de Cooper que pode levar espermatozoides no seu conteúdo, o que pode ocasionar uma gravidez indesejada. Beleza? Esses são os detalhes importantes sobre as glândulas bulbouretrais. Vesícula seminal. Produz o líquido seminal, corresponde a cerca de 60% do sêmen, 60% do ejaculado e é rico em frutose. Frutose que é um açúcar monossacarídeo e que tem a finalidade de nutrir os espermatozoides. E também serve para facilitar a sua mobilidade. Entendido? Ora, aqui nós temos um esquema bem legal da vesícula seminal. Claro, temos outras estruturas associadas aqui, mas aqui você vê, olha só, aqui você vê as duas vesículas seminais de um lado e do outro, tá certo? Ok? Na região aqui posterior da bexiga urinária. Então aqui você tem a glândula normal, tá? E aqui você tem a glândula em corte, tá certo? A vesícula seminal. E aí, associado a essa vesícula, você percebe claramente que nós temos aqui a ampola do canal deferente. Olha lá, aqui eu tenho um canal deferente, aqui eu tenho o outro canal deferente, tá certo? E associado a isso você vai encontrar aqui eu tenho o canal deferente, aqui eu tenho o outro canal deferente, tá? E associado a esses canais deferentes, tá? Eu peguei aqui os ureteres, mas olha só, então aqui você tem essa região aqui um pouco mais dilatada do canal deferente, próximo à vesícula seminal, que é chamada de ampola do canal deferente. Nessa região aqui, tá certo ou não? São armazenados espermatozoides aqui, pouco antes da ejaculação. Perceba que aqui abaixo, entendido? Essa região inferior aqui, tá certo? Então, esses espermatozoides vão se encontrar com o fluido da vesícula seminal, descer aqui pelo ducto ejaculador, receber o líquido prostático e segue através da uretra, ok? Na ejaculação. Belezinha? Ok? E aí, vamos agora à glândula mais importante, é a que mais cai nas provas, que é a próstata. E a gente vai entender o porquê, qual o significado e qual a importância disso. Ok, a próstata produz uma secreção leitosa de natureza alcalina e ela tem que ser alcalina. Ela apresenta citrato que, entre outras funções, também nutre os espermatozoides. Tá certo ou não? Promove a neutralização da acidez para que o pH fique em torno de 8,1 a 8,4, tá certo? Então perceba que o sêmen ele é básico, exatamente por quê? Porque o meio vaginal ele é ácido e você aprendeu que base com ácido dá sal e água, neutralizando então consequentemente a acidez. Também responde pela mobilidade dos espermatozoides e pela liquefação do sêmen no meio vaginal, processo extremamente importante
para liberar os espermatozoides, fazer a remoção de certas proteínas aderentes, fazendo com que os espermatozoides tornem-se extremamente funcionais. Chama-se processo de capacitação dos espermatozoides, que ocorre exatamente quando esses gametas entram em contato com o sistema reprodutor feminino. Vamos agora dar uma olhada neste esquema da próstata. Olha só, pronto. Aqui nós temos um esquema, tá certo ou não? Mostrando aqui a próstata. Claro, temos aqui também o canal deferente. Chega aqui embaixo, nós temos, vamos encontrar a ampola do canal deferente. Aqui nós temos a vesícula seminal. Perceba que nesse ponto aqui, os dois ductos, eles se encontram, entendeu? E penetram, consequentemente, na região prostática. Beleza ou não? Para receber o líquido prostático e completar a composição do sêmen. Quero chamar a sua atenção para a próstata no seguinte detalhe. Ela se compõe de 3 componentes básicos. Uma zona ou 3 zonas básicas. Uma zona chamada de periférica, que é essa zona aqui mais abaixo, tá? A zona chamada central, que é essa zona aqui, ok? E a zona chamada de zona de transição. Beleza ou não? Perceba que essa zona de transição aqui, ela fica bem próxima aqui da uretra, ok? Aqui nós temos a bexiga urinária, aqui nós temos a uretra, zona de transição, e do outro lado eu tenho então a zona central. A zona central está aqui, ó, olha lá, com conexão direta com a região do ducto ejaculador, tá certo? E aqui você tem a zona de transição em relação direta com a uretra. Essa parte da uretra aqui, ó, que está no interior da próstata, tá? É chamada de uretra prostática. Beleza ou não? E aqui ao lado uma coisa super interessante. No momento da ejaculação, o que acontece? Essas estruturas, a próstata se contrai, eu tenho um processo de contração prostática, cujo hormônio chamado de ocitocina tem relação com essa atividade funcional, e aí, no momento que ela se contrai, perceba que a uretra, ok? A uretra prostática, ela é fechada, percebeu? Ocorre então o bloqueio para que o sêmen possa passar pelo ducto ejaculador, pegar o segmento, tá certo ou não, de saída da uretra, de saída da uretra da próstata e seguir o seu destino no processo de ejaculação. Beleza? Show de bola? E agora vamos conversar com você sobre as disfunções prostáticas, assunto extremamente importante, muito abordado em provas. Você tem, por exemplo, a hiperplasia benigna da próstata. Hiperplasia, o que é que significa então? É o acréscimo celular, é a multiplicação celular que pode ocorrer num determinado tecido ou órgão, no caso específico aqui na próstata. Professor, por que essa multiplicação celular? É comum, acontece com a idade. À medida que a idade avança no homem, a próstata tende a sofrer esse processo de hiperplasia, aumentando o seu volume, aumentando o seu tamanho, por causa de um hormônio chamado de testosterona, que incide nos tecidos prostáticos, levando a esse efeito. Sendo assim, olha só, ocorre na zona de transição da próstata, leva ao aumento do volume e tamanho da estrutura, produz estreitamento da uretra. Isso leva a certas questões, ok, que produzem disfunções urinárias, que a gente vai ver aqui na sintomatologia. Afeta 20% dos homens com mais de 40 anos, tá? E é mais grave isso nos homens a partir de 65 anos. Professor, quais são os sintomas clássicos da hiperplasia benigna da próstata? Você tem diminuição do jato urinário, às vezes produz incontinência urinária,
micção pode se tornar dolorosa e sensação de bexiga cheia. Então essa é a sintomatologia clássica da disfunção prostática HBP. Beleza? Outra coisa importante é o clássico câncer de próstata. Câncer de próstata deve-se exatamente ao quê? A níveis elevados de andrógenos, de hormônios andrógenos, mais especificamente a testosterona. Professor, mas por quê? Lógico, evidente. Se eu tenho excesso de testosterona, eu terei excesso de hiperplasia, acréscimo, multiplicação celular. E isso pode levar à formação de tumores malignos, o que vai caracterizar, então, o câncer de próstata. Os exames para você verificar se a próstata está beleza sempre deve ser feito em homens a partir de 40 anos de idade, é o tradicional toque retal ou o PSA. Professor, o que é o PSA? Antígeno prostático específico, que é uma proteína clássica sempre produzida nessas situações e que pode ser detectada no sangue. Então, a partir do exame de PSA, você pode identificar se o que está ocorrendo na próstata é um processo benigno ou é um processo maligno. Tá certo? Então, daí é muito importante para o controle da saúde reprodutiva do homem a análise da próstata por toque retal ou por exame de PSA. Eu faço o meu todo ano. Beleza? A última coisa importante sobre esse estudo das glândulas anexas ou glândulas acessórias é a regulação hormonal, que começa a nível de hipotálamo por um hormônio chamado de GnRH. Esse hormônio é um hormônio que atua na adenohipófise, fazendo com que ela libere os hormônios gonadotróficos. Hormônios gonadotróficos, trófico de nutrir e gônado de gônada sexual. É o hormônio que são os hormônios que nutrem as gônadas sexuais. Beleza? Esses hormônios da adenohipófise, eles vão atuar a nível de testículos. Professor, quem são eles? O FSH e o LH. O hormônio folículo estimulante que no homem estimula o processo de espermatogênese nos túbulos seminíferos e o LH, o hormônio luteinizante, que vai fazer com que as células de Leydig produzam o hormônio sexual masculino, a testosterona, ok? Lembre-se que essas aqui são as funções, tá certo, dos hormônios, tá, gonadotróficos ou sexuais da adenohipófise no homem. Nas mulheres, eles apresentam outras funções. Quando estudarmos sistema reprodutor feminino, nós vamos exatamente comentar sobre isso. E para encerrar, lembrando que o sêmen, a sua composição envolve o líquido seminal mais o líquido prostático mais os espermatozoides. Beleza, galera? Foi um imenso prazer estar com vocês. Nesta aula aqui, concluímos o nosso estudo de sistema reprodutor masculino. Assista às aulas anteriores. Se inscreva no canal, ative as notificações. Vá na descrição do vídeo, baixe o biomap da aula, baixe o bioese da aula, para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos e nos encontramos na próxima. Até lá!